Sextou. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa tarde de estudos acerca das obras da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer a leitura de uma página para harmonização, mais uma vez do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E a página recém-escolhida é a de 146, lição 146, no trato com o invisível. Tem uma passagem de Marcos, no capítulo 3, versículo 23, e Jesus nos diz o seguinte, essa frase até caberia para ontem, inclusive. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Que foi ontem, inclusive, né, um dos tópicos do estudo do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá ouvir um pouco de Emmanuel. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito de imediato, ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz. Lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os secazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, nas mais objurgatórias e recriminações descabidas, foram atiradas ao mestre pelo sacerdócio organizado do seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsediados, entregues às destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos espíritos novos. E assim, Jesus, mais uma vez embalados que estamos, por esta mensagem esclarecedora de Emmanuel, vamos convidá-lo para estar juntamente conosco nesta tarde de estudos, agradecendo a presença amiga dos espíritos benfeitores que nos amparam e nos inspiram em todas as tardes na condução dos nossos estudos. Pedimos a vós, Senhor, que ilumine as mentes e corações dos governantes do mundo, que acolha os nossos companheiros de jornada que, por hora, atravessam o portal da vida e muitos chegando até totalmente sem informações, pelo descuido que tiveram na condição de encarnados. Abraçai o Senhor com o vosso imenso amor e que Maria de Nazaré os acolha amorosamente com o seu manto de luz. E assim, Jesus, mais uma vez se conosco e pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos lá. Iniciando o nosso estudo, só fazendo um pequeno retrospecto do estudo da semana passada com a nossa Josi, que está aqui presente. E se eu pular alguma coisinha, Josi, por favor, pode me corrigir. O estudo, tá, Sheila? É participativo. Se você quiser fazer alguma
contribuição, quiser fazer alguma análise rapidamente, né? Depois, no final de todo o nosso estudo, a gente abre a fala para as reflexões finais, para as ponderações. Mas quem quiser pode ficar à vontade em interromper e contribuir com o que achar interessante dentro do que nós vamos estudar agora. Ok, obrigada. Ok? Foi, já aconteceu isso antes, só um minutinho, gente, por favor. Vamos tentar mais uma vez. Agora vai. Pronto, perfeito. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do livro Nosso Lar. O capítulo é intitulado Em Serviço. E quem esteve presente na semana passada, ou quem já assistiu ao vídeo do estudo no YouTube, vai lembrar que a Josi falou sobre um encontro, na verdade, o primeiro encontro que André Luiz teve, né, com companheiros nossos menos felizes, que estavam em câmeras de retificação, e junto com ele havia alguns outros companheiros, né, o Tobias, Narcisa, a mãe de Lísias, né, que todos nós conhecemos, Gonçalves, Lourenço, Hermes, inclusive uma das personagens principais desse capítulo, né, um espírito não feliz, né, o chamado Ribeiro, né, demandou muita atenção de Tobias e de André. E é justamente nesse momento que André realmente se descobre humilde e que a sua construção dentro da profissão, todos os seus títulos ficaram na Terra. Ele percebe, então, que o serviço no plano espiritual não está ligado diretamente ao trabalho, à atividade profissional que se desenvolvia na Terra. Aquele foi médico, como todos nós sabemos. E lá, ele, no afã também de querer ajudar, né, de querer ser útil, quis logo passar para ser um dos responsáveis pelo tratamento e cura dos pacientes, né? Só que havia uma questão preliminar, né, que ele não tinha entendido. Então, foi nesse momento, a partir do capítulo 27, intitulado O Trabalho, enfim, que André entende a importância da educação dele mesmo. Então, hoje, vamos iniciar o capítulo 28. Travadinha aqui. Ah, sim, essa imagem era para aparecer. Certo. É a Câmara de Retificação. Nós vimos André, Narcisa, né, provavelmente o Ribeiro, né, que exigiu muito do André também nesse momento. E aí partimos, então, para... Tem algum microfone aberto? Alguém pode fechar, por favor? Enfim, no final dos trabalhos, então, eles partem para uma prece, a prece final, né, pelo trabalho bem executado, e após o encerramento dessa prece coletiva, já ao crepúsculo, Tobias liga o receptor, é uma máquina, um equipamento eletrônico, e a gente sabe que o nosso lar está minimamente 50 anos à nossa frente em termos tecnológicos, pelo menos meio século, a fim de ouvir os samaritanos. Samaritanos é uma classe de trabalhadores que compõe a organização de espíritos benfeitores em nosso lar. E os samaritanos estavam ainda em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha naturalmente André, que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Ou seja, de tempos em tempos, eles sempre buscavam informações do que estava ocorrendo, as atividades que estavam sendo desenvolvidas na zona umbralina. Sentiam, então, algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior pelo trabalho bem executado, a consciência tranquila pelo trabalho muito bem desenvolvido. Receberam, então, a aventura do trabalho afinal. É bem provável que aconteça com muitos de nós, se não com a grande maioria de nós, né, ao retornarmos ao plano espiritual, que nós sintamos esse anseio, né, essa necessidade de trabalhar, né? Até por força do próprio automatismo nosso enquanto encarnados, né? A gente trabalha todos os dias, né? Nós precisamos desenvolver, né, os nossos talentos e nos sustentarmos naturalmente, né? Então, nessa vibe, né, desse ritmo que nós temos aqui, e como nós não mudamos
interiormente, só mudamos de dimensão, de plano, a gente transporta, né? Ou seja, migramos para o plano espiritual ao desencarnarmos também as nossas tendências a nível de trabalho. E o André, chegando lá, imaginou, como nós já dissemos, né? Que ele iria, no instante seguinte, havia receitas, auscultar ao coração e pulmão, né, aferir pressão arterial, possivelmente sim, né? Mas entendeu que não era dessa forma, né, que o auxílio deveria ser prestado, e sim de uma forma completamente diferente, até independente da profissão que ele exerceu aqui na Terra. Bom, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor, ou seja, o trabalho é verdadeiramente o alimento para a alma, ou seja, para nós encarnados, como também e, sobretudo, para o espírito já na erraticidade. Daqui a pouquinho nós vamos ver como é que funciona mais ou menos esse processo. Não vamos dar spoiler aqui, porque a obra é longa e tem outras informações mais detalhadas acerca disso. Estabelecido contato elétrico, né, ligou o aparelhozinho Tobias, o pequenino aparelho, que era um radiocomunicador, pelo que nós entendemos, sob meus olhos. E daí começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera, o recado que veio da Azul Umbraria. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. Ou seja, aquela equipe que estava ainda no umbral, conseguiram socorrer 29 irmãos menos felizes, irmãos sofredores. 22 em total desequilíbrio mental e 7 em completa inação psíquica. Aí nós fomos lá no oráculo, né, oráculo Google, e fomos pesquisar rapidamente o significado de inação. Fisicamente falando, biologicamente falando, significa o estado de debilidade extrema provocado por falta de alimentação. E psíquica, vindo do latim psique, que significa alma, né? Psicologia, né? O estudo da alma humana, enfim. E aí nós temos, dentro dessa expressão, inanição psíquica, ou seja, seria o estado de debilidade extrema provocado na mente e nas emoções e nos sentimentos do desencarnado, totalmente extenuado. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Nossas turmas estão organizando o transporte e chegaremos alguns minutos depois da meia-noite, que já era inclusive o horário tardio. Pedimos providenciar. Aí, notando que Narciso e Tobias se entreolhavam fundamente ou profundamente admirados, tão logo se iniciou a estranha voz, vinda do aparelho eletrônico, do equipamento, não pude conter a pergunta que me desdobrava dos lábios. Como assim? Porque esse transporte em massa não são todos espíritos? André pensava que eles poderiam volitar ou minimamente caminhar, né? Como aconteceu, a gente vai ver um pouco mais adiante com relação à guerra, né? O nosso lar foi preparado, Veneranda surgiu naquele momento, né? Preparando todos os trabalhadores tarefeiros do nosso lar, né? Para acolherem os recém-desencarnados da guerra, da Segunda Guerra, né? Como nós sabemos. E André, né? Achou estranho, mas como? Por que um transporte? Esses espíritos, né? Eles não poderiam, né? Vir de outra forma, não ser transportados? Né? E Tobias, então, sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Ou seja, ele foi resgatado, colocado numa padiola, transportado por ela, entrou nos pórticos, no portão de nosso lar e foi conduzido, então, para a enfermaria, né? Ou para o Ministério do Auxílio. Da mesma forma, esses quase 30 irmãos nossos, né? Também seriam deslocados da mesma maneira. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos, como nós vimos no capítulo 27, né, apresentado pela Josi, todo aquele contingente de fluidos e outros elementos que, né, tanto Narcisa quanto André também, se não me falha a memória, né, ela principalmente, né, se prontificou ele também
a limpar, a destringir, a higienizar, inclusive, não só aquele ambiente onde eles estavam, como também os irmãos nossos menos felizes que estavam naquela condição. E aí, André é muito claro, né? Na verdade, é Tobias que fala para ele. A natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, ou seja, ele está falando para nós, espíritos encarnados, ou almas, ou em relação aos espíritos desencarnados. Porque ambos estão na condição de vivermos, né, revestidos desses fluidos pesados. Nós, na condição de encarnados, naturalmente, nosso corpo biológico produz fluidos, nós também, pelo pensamento, pelas emoções, produzimos também alguns fluidos pesados, então aí cabe a destringência desses fluidos através da prece, da oração, dos bons sentimentos, das boas ações, enfim. E aí ele faz aqui um comparativo, né? O Tobias, são aves e têm asas, tanto avestruz como andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda, a andorinha, corta, célere, as vastas regiões do céu. Ele fez uma analogia bem interessante, né, acerca dessa questão do transporte ou da autonomia do espírito, né, quando se desloca de um ponto para o outro, sobretudo do umbral para o ministério do auxílio. Seguindo, e deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, né, nossa doce senhorinha Narcisa, ponderando: é muito grande a leva desta noite. Precisamos, então, tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, Narcisa, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados do pavilhão 7, né? E os enfraquecidos na Câmara 33. Então, de imediato, Tobias já logo articulou a situação e já percebeu, já conseguiu planejar direitinho ali para onde ia cada um daqueles, né, companheiros nossos, que eram 29, né? Estavam naquela condição de sofredores. Em seguida, levou a destra à fronte, né, a testa, com uma ponderada muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. E aí ele explica: nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vistas das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. E aqui nós vamos dar uma pausa e abrir para quem quiser se colocar, mas vamos dar logo uma senhazinha para nós provocarmos aqui uma discussão que com certeza vai ser bastante rico, acerca do momento atual que nós estamos atravessando. Ou seja, aí vai uma pergunta e eu espero que vocês respondam. Não estaria hoje o homem, a humanidade, naturalmente, não na sua totalidade, produzindo essa nuvem de treva? Nós não estaríamos plasmando essa nuvem negra, densa, com os nossos pensamentos negativos e com nossos sentimentos menos felizes? Eu gostaria que vocês se colocassem. Por favor. Acho que a Cris queria falar, Lu, que ela te chamou. Mas já foi, era na parte daquele parágrafo, eu queria só perguntar por que ele marcou pavilhão 7, perturbados no pavilhão 7, enfraquecidos na Câmara 33. Eu só queria perguntar isso, mas pode ser depois. Ok. Então, vamos lá. É porque eram dois tipos distintos no grupo, eram dois grupos distintos, né? Dos 29 que foram recuperados, que foram amparados, 6 estavam sofrendo processo de inanição psíquica, ou seja, com a mente completamente embotada, e os outros 23 estavam em desequilíbrio. Então, possivelmente, essas direções que o Tobias deu atendia às demandas de cada um desses dois grupos. Provavelmente, deixa eu ver aqui na frente. Tomara que não dê nenhum probleminha aqui. Então, no pavilhão 7, né, os perturbados ou os desequilibrados. Provavelmente o pavilhão 7 atendia melhor a esse perfil
dos espíritos. E na Câmara 33, provavelmente atenderia, então, aqueles que estavam, digamos assim, completamente embotados na sua razão, completamente enfraquecidos, né, na sua condição de ser, né, de espírito mesmo, né? Eu acredito que tenha sido isso, Cris. Respondeu? Ok. Ok? Era só para saber por que que você tinha marcado. Eu marquei justamente para diferenciar um grupo do outro, né? Porque as pessoas podem pensar, né, numa leitura rápida ou superficial, é que todo espírito sofredor tem o mesmo tipo de padrão de comportamento ou de vida íntima. E não. Cada um leva para o plano espiritual, inferior ou superior, as suas mazelas, os seus sofrimentos, as suas tendências, né? Não, a gente não muda. Então, aqueles que estavam com esse problema de desequilíbrio, e muito possivelmente psíquico e emocional, esse grupo dos 23 iria, então, para um determinado local. E os outros, né, que estavam completamente extenuados, foram para outro local, né, outra sala, outra a Câmara 33, por exemplo, né? Certo? Mais alguém? Ô, Lu, quanto à sua pergunta, eu acredito que a gente consiga não, que a gente esteja fazendo essa névoa que você está falando. Perfeito, Tati, exatamente. Assim, o momento é tão importante para a história humana, de vez em quando a gente fala isso aqui no grupo, né? O cuidado hoje redobrado que nós devemos ter com relação aos nossos pensamentos. Pensou alguma coisa que não é algo produtivo, algo iluminativo, algo positivo? Nós temos o direito e o dever de mudarmos imediatamente o foco do nosso pensamento. Sentimos alguma angústia, algum tipo de revolta por tudo que está acontecendo, nós temos o direito e o dever de mudarmos o padrão vibratório dos nossos sentimentos. E com isso, nós estaremos ajudando, inclusive, os próprios espíritos superiores que dependem dessa energia que nós produzimos através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos, para que eles consigam lubrificar um pouco mais a engrenagem de acesso, inclusive de amparo ou até mesmo de aproximação dos espíritos menos felizes, inclusive da gente, porque essa questão de irradiarmos pensamentos que não são altruístas, elevados, e sentimentos também de uma ordem semelhante, cria uma blindagem psíquica na psicosfera do planeta que está interferindo e muito na ação dos espíritos superiores sobre nós. Então, se nós pudermos ajudá-los, uma espécie de parceria entre encarnados e desencarnados, no sentido de unirmos forças, nós, com as nossas preces que nós produzimos, e eles com as suas ações, para socorrer esses espíritos desencarnados, principalmente por conta da pandemia, estaremos prestando um serviço em caixa alta para a espiritualidade. Lu, só uma pergunta junto com o que você está falando para ver. E outra coisa que eu não sei se tem a ver. Além da gente perceber essa dificuldade do pensamento, quando vem um pensamento assim, atribula, a nossa rapidez em coisas que acontecem na nossa vida para a gente resolver. Antigamente, por exemplo, você estava resolvendo um problema. Hoje aparecem 5 de uma vez, 10 de uma vez. Situações, problemas, dificuldades, coloque o nome expiações. Então, a impressão que eu tenho é que há uma pressa sim, perfeito. De tudo para que se... Análise perfeita. É tudo ao mesmo tempo agora, e a humanidade está sendo sacudida para fazer despertar os seus talentos. Não cabe mais amorosidade, não cabe mais deixar para amanhã, ou deixar para a próxima encarnação. Né? Veja bem, essa fala não está baseada na questão da ansiedade em fazer tudo ao mesmo tempo. Está na reflexão e na ponderação acerca dos nossos planejamentos sobre as demandas que nós precisamos atender. E ponto pacífico, Tati, realmente isso que acontece. Parece que a gente mal consegue respirar, cria outro problema. A gente mal consegue resolver o anterior, surge um seguinte. E junto com o seguinte, vai mais um, no mesmo dia. Não é assim que tem acontecido para muita gente ultimamente? Exatamente. Vai botar a cabeça no travesseiro, daqui a pouco recebe uma mensagem no celular, no Zap, alguma coisa assim, aí já fica sobressaltado. Ultimamente nós estamos nessa condição.
todos nós. Mas isso por quê? Está havendo um processo de aceleração do tempo. A ressonância Schumann, já apontamos aqui várias vezes, determina cientificamente que o tempo hoje não tem mais as 24 horas que nós sentimos, como sentimos até umas décadas atrás. Hoje, a estimativa de tempo, a relação sentimento-tempo, não é relógio biológico, o sentimento que nós temos em relação ao tempo cronológico caiu de 24 para 14 horas. Então, parece que está tudo afunilando. Parece que a vida nos convida a tomarmos atitudes mais céleres e muito mais ponderadas num curto espaço de tempo, porque o tempo para frente já foi encurtado. Então, se fosse algo por volta de 25, 30 anos atrás, essas questões aconteceriam mais paulatinamente, nós teríamos mais tempo para buscar a solução dos problemas e menos sofreríamos uma certa angústia por conta dessa necessidade que está nos provocando uma aceleração na tomada de atitudes. Ficou claro? Claríssimo. Perfeito. Então, tá. Obrigadão, Tati, pela contribuição. Mais alguém? Tem alguém na frente? Não, Raquel, pode falar. Não, eu só queria tirar uma dúvida com o Luciano. Eu entendi no início da apresentação, se você, Luciano, falou que a Narcisa é mãe do Lísias. Eu posso ter me confundido, Raquel. Você me corrija, por favor. Fica à vontade. Não, não é correção. Eu só queria confirmar se você disse mesmo. Eu entendi, porque é Dona Laura, a mãe do Lísias. Dona Laura, perfeito, perfeito. Desculpe, obrigado, Raquel. Perfeito, foi isso mesmo. Eu fiz uma pequena confusão aqui, troquei os nomes. Aquilo é muito incomum, né? Luciano, tudo é possível. Laura, mãe de Lísias. Narcisa não é mãe de Lísias, sim companheira de Tobias em várias ações que ocorrem em nosso lar. Obrigado, Raquel. Então, voltamos lá ao estudo. Ofereço-me, então, Andréa, dizendo, com prazer, para o que possa aproveitar, ou seja, estou me colocando à disposição para que eu puder ajudar de qualquer maneira e em qualquer frente que fosse. Exclamei espontaneamente. Então, André acabou adotando nesse momento, já que ele percebeu em si que ele carecia dessa autoeducação, esquecer o homem velho, que foi o médico, o doutor aqui na Terra, o cientista, né, na área da saúde, e passar a trabalhar de uma outra forma, muito mais simples, muito mais humilde, muito mais empática, muito mais acessível, até porque André também, aqui enquanto encarnado, ele tinha uma verve um pouco materialista, né? Era bastante capitalista, então ele visava muito mais, aliás, perdão, bastante, o lucro financeiro da sua atividade profissional, em detrimento daquelas pessoas que careciam efetivamente de uma consulta médica, por exemplo, o caso dele, e não poderia ter condições de pagar por essa consulta. Então, só teve uma senhora, inclusive, a gente sabe da história, né? Que ele atendeu meio a contragosto, mas ainda assim atendeu, já tinha terminado o expediente de atendimento dele, e aquela senhorinha lá, muito simples, muito humilde, probleminha de saúde, né? E aí a secretária, não, atende a ela e tal, ele foi, atendeu, então tá contragosto, e no entanto foi a única pessoa, depois da mãe, né, que pediu por ele, quando ele já estava no plano espiritual. Enfim, vamos lá ver o significado de abnegadamente. Abnegação, desprendimento, André, e nós também temos essas condições, temos esse perfil, temos essas virtudes, ou essa virtude, sobretudo, também da abnegação, do ato abnegado. Desprendimento, altruísmo, dedicação extrema, renúncia ou sacrifício voluntário dos próprios desejos em detrimento de terceiros, da própria vontade ou das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético, moral ou cristão. E aí, o bem que fazemos hoje, podemos não receber de forma imediata, e sim de acordo com o nosso merecimento, através de terceiros que nós, muitas das vezes, nem os conhecemos. A gente não consegue fazer essa leitura, né? De como Deus age através de nós para promover o outro, e como Deus age através do outro para nos promover. Ficou claro? Na verdade, nós somos uma grande família cósmica, uma grande família universal, onde cada um de nós está indireta, ou às vezes diretamente, intrinsecamente conectado um ao outro.
E aí nós caímos na máxima de Jesus, né? Quando veres 2 ou mais dando meu nome, estarei. Ou então, quando bateres a porta, alguns tropeados pedindo pão dele, porque na verdade sou eu que estou ali. Então, na verdade, o sentimento cristão, né, que permeia todo ser humano, ou pelo menos boa parte da humanidade. E fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno e, sobretudo, reconhecimento. Voltamos ao estudo. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão. Vamos lá na gratidão. E aí nós trouxemos a seguinte frase, ou melhor, o seguinte pensamento para vocês. Há um fluxo de doação de serviço no universo. O universo não é uma palavrinha com algumas letras consoantes, não. É o universo, com U maiúsculo, onde nós fazemos parte inerente, né, desse conjunto gigantesco de sistemas solares, galáxias, via-lácteas e tudo mais. Então, existe um fluxo de doação. O universo doa. É um serviço, é um favor, inclusive, que Deus nos proporciona, que escapa ao nosso círculo diário de convivência. Ou seja, a gente não tem o hábito, ou não alcançamos, melhor dizendo, perdão, essa mecânica que o universo, desde antes da Terra existir, já desenvolvia. E como o macro está no micro, e o micro também compõe o macro, a frase nos esclarece bem essa questão da diferença entre nós sermos pequenos, sendo grandes, e ao mesmo tempo sermos grandes e sermos pequenos. Porque na hora que nós conseguimos reproduzir esse fluxo de doação para o próximo, e o universo, obviamente, vai responder da mesma forma. E quando nós tivermos em alguma necessidade o próximo nos atender, nós estaremos atendendo uma das máximas de Jesus e concomitantemente agindo de acordo com essa dinâmica, essa mecânica do universo. Ficou claro? Seguinte. Recebemos na medida em que damos, em que doamos, em que amparamos abnegadamente. Reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, abnegação. Dar provas de gratidão também é um exemplo de abnegação. Ação de reconhecer um benefício que lhe foi feito ou de demonstrar seu agradecimento a alguém por algo de bom que essa pessoa lhe tenha feito, né? Ou seja, obrigado. Aqui eu acho que até cometi um engano, vou me desculpar. Mas ficou claro, né? Esse movimento, né, que nós devemos desenvolver. Voltando à gratidão, tá certo, isso mesmo. Fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. É o que nós falamos ainda há pouco, no outro slide, fala sobre gratidão. Mas está resolvido permanecer nas camas durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo. Indaguei por minha vez. É um diálogo entre o André e o Tobias. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido, ou tempo mal baratado, que nós estudamos há pouco tempo, na semana retrasada, se não nos falha a memória. Abraçou então o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui, de plantão noturno, em vista de compromissos assumidos anteriormente. Esse é Tobias conversando com o André. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará, através daquele equipamentozinho eletrônico, qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando, então, quanto possível, a sua execução. Ou seja, de onde quer que o bebê estivesse, ele iria meio que ingerenciar o movimento, né, que seria desenvolvido ali com o André, Narcisa e Venâncio e Salústio, e provavelmente mais alguns outros poucos, porque a maioria estava atendendo as demandas lá, né, próximo à crosta terrestre, como nós vimos. Descortinou-se, então, campo de enormes providências. Campo enorme de providências, desculpem. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos ou apetrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado no pavilhão 7 e na câmara 33. Aí nós já percebemos, né, a distinção que existe entre cada um desses 2 setores.
né? Cada um deles atendendo a uma especificidade, né, daqueles irmãos que foram resgatados lá no umbral. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Vamos lá ao júbilo. Uma alegria extrema, um grande contentamento, regozijo. Seguindo, na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema em nosso lar, o que não é muito, muito diferente do que aqui na Terra. Quando nós servimos no bem, esse sentimento que eleva, que ceda o corpo cansado, né? Alguns de nós aqui trabalham, né? Eu já trabalhei bastante, inclusive, no atendimento médico espiritual aqui em Mangaratiba, e eu me recordo claramente, olha que a minha memória não é muito boa, mas no início, assim, logo no primeiro ano, nós atendemos mais de 300 pessoas. Naquele dia, eu tinha virado à noite na fila para pegar uma senha, algumas senhas para algumas pessoas que moravam distantes aqui da cidade, que precisavam ser atendidas com uma certa brevidade, porque acontecia sempre, como até o Jorge Domingos, e algumas pessoas vinham de condução. E as conduções aqui para essa região, elas escasseiam nos finais de semana. Então, para ajudá-las, eu ia para a fila, por volta de umas 9h30, 10 horas da noite, levava uma garrafinha de café, alguns copinhos, para servir as pessoas que também estavam na fila, pegava um número, por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã, voltava para casa, dava uma cochilada, às 8 horas eu estava lá. Nesse dia especificamente, acho que foram 308 pessoas. Fez um calor de mais de 40 graus. O espaço, na época, era coberto, como até hoje, mas agora já foi até melhorado um pouquinho, com telha de zinco. Então, vocês imaginem o calor que nós passamos naquele dia, né? Assim, estávamos realmente extenuados. Mas uma sensação diferente, sabe? Do dever cumprido, como se o tempo não tivesse passado, todos nós extremamente cansados, porque o trabalho terminou às 11 horas da noite. Então, nesse dia, eu, particularmente, quem me conhece sabe quem eu sou. Eu não costumo fazer autodivulgação, não. Mas, naquele dia, eu trabalhei mais de 24 horas. E muito satisfeito, graças a Deus. Enfim, é só para traçar um paralelo entre as nossas atividades no bem, aqui na Condição de Encarnados, e como essa atividade ela é exponencialmente maior no plano espiritual. Aqui é como se nós estivéssemos estagiando, né, dentro de todas as prerrogativas evangélicas que Cristo nos traz. E lá, né, o trabalho continua, só de uma forma diferente. Bom, não pensava, francamente, na compensação dos bônus hora, mas nas recompensas imediatas, que era o caso de André aqui enquanto médico, que me pudessem de vir, ou seja, vir, né, retornar do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante a minha mãe, que era o grande desejo de André Luiz, vocês lembram disso, né? E os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio, que há tempos que ele também não tinha notícia, nem muito menos poder estar com eles, né? Por conta justamente da falta do acúmulo, né, dos bônus hora. Então, vamos lá. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você, André, poderá descansar. O máximo de trabalho, cada dia, é de 12 horas em nosso lar. E eles também descansam. Claro, quanto mais elevado o espírito, menos cansaço sente, porque mais distante está da influência da matéria, ainda que seja uma matéria espiritual, né? Então, a questão da elevação moral / espiritual está ligada diretamente à disposição de cada um dos trabalhadores, dos benfeitores. Mas, como estamos em circunstâncias especiais, se for necessário, então, elastecer um pouco mais, essa é uma fala nossa, essa carga horária. Então, respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa,
a senhorinha, que atendia a todos maternalmente, como mãe, coração de mãe, agasalhando e acolhendo todos aqueles pacientes, né, vamos colocar assim, que estavam ali no ministério. Perdão. Atraído, então, pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se ou assemelhava-se a um livro sublime de bondade e de sabedoria, conquistados pelos trabalhos de longa data na seara do bem. Entretanto, em nosso lar, ela ainda tinha alguma pendência. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas a irmã, que trabalha há muito tempo, né, trabalha muito, perguntei a certa altura da palestra amistosa. E aonde Narcisa responde, sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar os meus desejos. Então, se algum de nós ainda pensa, que legal, quando eu desencarnar, eu vou chegar ao solar, vou ver os meus amores, os meus amigos, os meus pares, os meus afins, não é bem assim. Então, nós temos que conquistar, por merecimento, através do trabalho, o benefício de reencontrarmos com os nossos amores. É óbvio que há exceções à regra, mas nesse caso específico, da nossa companheira Narcisa, né, ela tinha algo a mais que desejava, mas ela só teria acesso a esse algo a mais que ela desejava, e que nós vamos ver, através do seu trabalho, do seu esforço. Quanto mais elevado o espírito, mais rapidamente ele se reencontra com seus amores do plano espiritual. Havendo pendências mais sérias, maior tempo demandará. Esse tempo só pode ser encurtado através do seu trabalho em detrimento de outros na espiritualidade. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Adiantarmos um pouquinho mais o nosso reencontro, né, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos que retornaram, que nos antecederam na pátria espiritual, e ao chegarmos lá, dependendo do que nós já fizemos, e ainda formos fazer em benefício do próximo, mais rapidamente o reencontro se dará. Então vamos lá. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. E André pergunta, o que quer dizer com isso? Perguntou a ela interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, nós meio que pincelamos um pouquinho essa fala de Narcisa, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios de sentimento. E aí nós remetemos à nossa fala inicial, né? Quase no início. Né? Cuidado com o que sentimos, cuidado com o que pensamos. Poderíamos estar provocando desequilíbrios em nós. E como o Espírita fala para o próprio ouvido, né? Eu falo também para mim mesmo. Serve para todos. Enfim, no primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, especificamente ou exclusivamente da ministra veneranda, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Ou seja, ela acatou essa determinação amorosa de veneranda, entendeu o real valor, a real importância desse trabalho, né, desses 10 anos, lembrando que cada bônus hora corresponde a 1 hora aqui na Terra. Então, ela trabalhou 10 anos consecutivos para conquistar o benefício de ter consigo novamente aqueles espíritos que eram amados por ela na Terra, para serviço de elevação em conjunto, ou seja, todos, então, estariam unidos no mesmo grupo, no momento em que Narcisa conquistasse, né, o seu período, né, digamos assim, o seu capital de bônus hora.
E muito ganhei aceitando o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. Olha o que o trabalho faz com a gente. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Olha que exemplo maravilhoso que Narcisa nos traz, nos proporciona. E a manifestar profunda admiração, mais um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, naquele momento já, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada então em mãe espiritual dos sofredores. Olha que o coração maternal é capaz de fazer pelo próximo e principalmente por si próprio, porque nós vivemos sob leis naturais, uma delas é a de causa e efeito, como nós sabemos, ou ação e reação, e tudo bem que nós proporcionamos ao próximo, retorna a nós mesmos. Enfim, chegamos quase no finalzinho do nosso estudo. Na semana que vem, a nossa companheira Tati vai fazer o estudo, apresentar o estudo do capítulo 29, A Visão de Francisco, muito interessante também, por sinal, quem tiver possibilidade de assistir, que nos acompanhe. E para nós encerrarmos o estudo da tarde, nós trouxemos um pequeno recorte, um micro recorte de nosso lar, e eu vou falar uma coisa com vocês. Sinceramente, eu não me recordo de ter lido, ou até mesmo assistido sim, lido na obra de André com Chico, não. Mas uma frase que eu acho que ela cabe primorosamente no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, se nós pegarmos essa frase, escrevermos e colarmos no espelho do banheiro, no espelho do guarda-roupa, no teto do nosso quarto, no console do carro, por cima do retrovisor, aonde o nosso olhar conseguir alcançar, vamos consolidar essa frase que nós vamos ouvir agora. Vamos lá. André, o mundo precisa de histórias felizes. E assim, com essa frase, que o mundo precisa de histórias felizes, vamos criar histórias felizes, vamos aprimorar ainda mais os nossos sentimentos em relação ao nosso próximo e em relação a nós mesmos. Vamos cuidar um pouco mais dos nossos sentimentos, dos nossos companheiros, de vida. Hoje, sobretudo, nós estamos em isolamento. Cuidar das plantinhas, dos animaizinhos, cuidar da natureza, dentro das possibilidades que nos são colocadas hoje em dia, e vamos criar histórias felizes, vamos transformar essa egrégora negativa que está sendo construída, já existia, hoje ainda mais do que antes, na psicosfera planetária. E assim, então, nós terminamos toda essa tarde, agradecidos pela paciência de todos vocês. Então, abrimos a fala para quem quiser fazer algum comentário, alguma contribuição, alguma observação, que fique à vontade, por favor. Ô Lu, vou aproveitar que ainda ninguém levantou a mãozinha e vou falar primeiro, para deixar o pessoal refletindo. Que eu penso assim, quando a gente está passando por esse turbilhão de coisas, assim, de coisas, igual a gente falou no começo, eu, particularmente, aproveito cada estudo para colocar na minha própria vivência
e ver como que eu estou lidando com as coisas. E hoje você foi muito feliz porque você fechou várias portinhas para mim, principalmente quando você fala da abnegação e você fala da gratidão, porque realmente a gente nem imagina o quanto essa teia que a gente está interligada, né? A gente, às vezes, se deixa levar pela nossa criança interior, que ainda é muito egoísta e quer que tudo seja do nosso jeito, e esquece que quando você está fazendo o bem pelo outro, você está fazendo mais bem para você mesmo. E a gente só quer fazer o bem para o outro se aquele bem for bem para a gente, entendeu? Tipo, eu vou cuidar de fulano, mas eu só vou cuidar de fulano se fulano fizer exatamente o que eu quero. Porque se for para eu cuidar de fulano e fulano fizer o que ele quer, então eu não quero cuidar. Entendeu? Então eu fiquei pensando nisso. E a gratidão também. Por quê? A gente também não percebe que no dia que a gente acorda super bem, agradecendo da hora que levantou da cama, a hora que foi dormir, o nosso dia flui. As pessoas param no trânsito para a gente parar, o cara da feira atende melhor a gente, o cara, a fila do banco anda mais rápido, mas não é que as coisas estão andando, é porque a gente está olhando de uma maneira grata para as coisas e as coisas vão fluindo. Agora, se você olha de maneira carrancuda para a vida, tudo é difícil, o cara não vai parar no trânsito para você, a sua fila vai ser a pior, porque é a energia que você está lidando com isso. E aí você fechou com essa frase que foi, assim, maravilhosa e é verdade. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, e tanto eu para ela como ela para mim, a gente só falou coisa ruim, só falou de desgraça. Aí no final ela falou assim, gente, está precisando de notícia boa. Aí eu vi um texto bonitinho que eu achei, mandei para ela, ai, por favor. Aí eu falei, tem uma amiga minha que me manda toda manhã. Ela falou, ai, por favor, manda para mim, por favor. Eu preciso ouvir coisas boas. E é bem isso, as pessoas estão carentes de ouvir coisas boas. Então é isso, gente. Vamos contar coisas boas para as pessoas e vamos tentar fazer essa gratidão nascer na gente. E é isso. O microfone. Muito bom, Tati. Muito bom. Gente, olha só, a alegria é uma virtude inerente de uma alma feliz. Independente das circunstâncias pelas quais ela atravessa, ela consegue ver o copo meio cheio, as pessoas parcialmente felizes, tá? E isso tem a ver de uma forma profunda com a evolução moral, novamente falando, / espiritual. Porque se nós entrarmos no inconsciente coletivo, hoje chama-se manada, né? Todo mundo fazendo tudo igual. Todo mundo igual. Parece uma coisa comunista. Ai, não, eu tenho que ter Instagram. Eu não tenho Instagram e não quero ter, confesso a vocês. Eu estou desenvolvendo uma algeriza Facebook. Eu tenho usado ultimamente por conta do trabalho. Não que eu queira. Grupo de WhatsApp, todo mundo que sabe. Eu não gosto de participar. Eu estou ficando velho. Embora os mais velhos do que eu também utilizem, lógico. Mas é uma questão de foro íntimo, porque a gente fica numa ansiedade tão grande e eu não estou me permitindo ficar mais ansioso. Não quero. É meu direito. Ninguém vai invadir o meu espaço, só se eu permitir. Da mesma forma, com relação à abnegação, Tati, ninguém tem o direito de medir os outros pela sua própria régua. Ninguém tem o direito de fazer com que o outro pense como eu penso. Eu não tenho esse direito. Eu respeito o livre-arbítrio de cada um. Eu preciso respeitar o livre-arbítrio. Se eu não respeitar o livre-arbítrio dos outros, já não... Aí os amiguinhos espirituais não vão respeitar o meu. E quando eu retornar ao plano espiritual, eu vou encontrar esse contingente que está aqui hoje, porque eu estou oferecendo para eles alimento, porque eu quero que você pense igual a mim, e eu não tenho esse direito, porque Jesus não faz isso com a gente. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, por amor. Ele compreende o nosso grau de maturidade, de experiência. A nossa função, o nosso dever é divulgar a boa nova dele e deixar que a semente da boa nova encontre o solo fértil e germine no tempo de cada um. Por isso que André fala, a natureza não dá saltos. Não aceleremos o nosso processo. Cada um está dentro do seu tempo. E a gratidão lubrifica a mente, ela destringe os canais psíquicos e faz com que a gente entre em sintonia, que você acabou de falar agora. A vibração muda. Não é que a vida mude,
Nós não temos o poder de mudar nada. Nós simplesmente entramos numa faixa diferente, mais suave, mais sutil, e nós fluímos melhor durante o nosso dia. É isso. Veja bem, só para te fechar, eu falo muito das minhas experiências alinhadas com o espiritismo, mas não falo que são as minhas experiências, estou falando hoje, tá? Porque antes de eu ser espírita, eu já pensava e sentia dessa forma, e minha vida fluía. Aí quando a gente, não vou, eu estou ficando muito velho, muito bom, não vou fazer mais prece para dormir nem para acordar, só me estrepei, só me dei mal. Aí vem a doutrina espírita e nos evidencia, né, a importância, a relevância da prece. Isso lá atrás, há 20 anos, aí resgatei novamente, né, o bom hábito. Faça uma prece de manhã. Quem ainda não faz, experimenta fazer de manhã ao acordar. A vida flui mais fácil, mais saborosa, mais colorida. Gente, me interrompe, por favor, que eu falo pelos cotovelos, hein? Sheila, se manifesta aí, por favor, querido. Acho que Raquel quer falar. Raquel Estou só ouvindo, estou só ouvindo hoje. Quero não. Não estou me sentindo confortável hoje com a turma, cara. O pessoal fala tanto todas as tardes, agora está tudo quietinho. Ô, Luciano, você pode falar um pouquinho sobre bônus hora? Sim, obrigado, Eliana, pela sua pergunta. Bônus hora é o acúmulo, é uma espécie de contabilidade que, ela, na verdade, ela não existe, tá? Isso aí existe de uma forma que a gente talvez não entenda. Não existe no papel, tá? É a quantidade de hora que você despende do seu tempo em benefício do outro no plano espiritual. Tá? Para nós aqui, a gente costuma até brincar que nós desenvolvemos bônus minuto, devido à nossa condição. Agora, na espiritualidade, né, nós aprendemos isso com o André Luiz, bônus hora. Então, para cada hora trabalhada no plano espiritual, é uma hora aqui na Terra, o correspondente. Pois é. Uma das primeiras vezes em que eu ouvi essa expressão bônus hora foi em 2018, um grupo de pessoas de um centro espírita que eu frequentava eventualmente, estava estudando o livro nosso lá, e alguém disse, meu bônus hora, não sei o quê, vamos trabalhar, não sei o quê, para ganhar bônus hora. Eu me senti bastante desconfortável com essa colocação. Me pareceu uma situação assim, muito estranha. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, uma colega lá no centro espírita que eu trabalho, na portaria, também fez uma colocação parecida. De uma certa situação que eu tive a oportunidade de fazer lá, ela disse, você está aumentando seu bônus hora. Aí eu até coloquei para ela uma expressão de mal-estar, porque eu não me sinto bem com esse negócio de bônus hora. Isso me deixa bastante desconfortável. Por que será? É uma limitação minha, uma falta de conhecimento, de amadurecimento no estudo da doutrina espírita? O que você acha que é? Eliana, veja bem, provavelmente essas pessoas elas usaram de um tom de brincadeira com você, desconhecendo que você não sabia, né, da expressão e qual era a sua utilidade no plano espiritual. Para nós aqui não existe definitivamente bônus hora. Não existe. Tá? Como nós não temos acesso à nossa economia espiritual individual, isso nós só vamos saber ao retornarmos ao plano espiritual. Esse tipo de gracejo é feito até com uma certa recorrência, assim. A gente brinca até aqui no grupo, né? Mas, na verdade, o seu desconforto é totalmente legítimo. Primeiro, por você desconhecer ainda na época essa questão, e segundo, pela pessoa talvez não ter tido a empatia necessária para compreender que você era uma pessoa ainda jovem ou recém-chegada da doutrina espírita. Realmente, eu também me sentiria desconfortável, sim, ainda que eu não dissesse nada, naqueles momentos, que foram 2 vezes que você disse, né? Mas eu me sentiria um pouco constrangido, né? Porque fica uma coisa a nível de imposição, você tem que fazer, tem que estudar, tem que ajudar para você conquistar bônus hora, e não é assim que funciona. Longe disso, muito pelo contrário. Muito boa essa colocação, Helena, obrigado. Eu podia
falar um pouquinho mais? Não é bem assim no plano aqui, né? Mas, por exemplo, nós estudamos no nosso lar, nos capítulos anteriores, inclusive uma entrevista que o André vai fazer com o Clarencio, e que aquela senhora pleiteia uma determinada benesse e não consegue porque ela não tinha o número de bônus hora, que tudo que foi oferecido a ela como trabalho, ela tinha rejeitado porque ela não tinha o espírito de serviço. Ela estava lá, se beneficiava, se beneficiou de todas os benfeitores da colônia, e ela não estava correspondendo. Então, na realidade, a Tati até escreveu aí, é um treinamento para a gente. Claro que nós temos um livre-arbítrio, você falou super bem dele ainda há pouco, a gente vai escolher do jeito que a gente quer. Mas é interessante saber que, à medida que nós nos esforçarmos para estudar, para o trabalho aqui, nós estamos contribuindo com a nossa elevação espiritual. E aí o espírita brinca que isso é um acúmulo de bônus hora. Agora, também não adianta fazer sem sentimento. Eu estou aqui todas as tardes, às 4 da tarde, porque eu quero ganhar bônus hora. Não está servindo de nada se for com essa intenção. Agora, eu estou aqui todas as tardes para estudar e que esse estudo sirva para a minha transformação moral, para a minha elevação espiritual, aí sim está sendo útil. A explicação do bônus hora passa por aqui. Aqui não existe. Mas, na medida que a gente se dedica ao trabalho, se dedica ao estudo e se esforça para se transformar, nós estamos, de certa forma, acumulando benefícios nessa economia espiritual, se a gente pode chamar assim, só para a nossa compreensão. Agora, realmente brincar com isso com uma pessoa que não conhece é uma brincadeira, digamos assim, que não é de bom tom, precisa pelo menos ser esclarecido. Perfeito, Ô, Lu, Raquel. se você me permite, fui eu que fiz esse estudo, só para esclarecer para a dona Eliana. Foi no capítulo 21, dona Eliana, que a gente falou sobre o bônus hora. Dá licença. Eu acho que eu lembro, essa referência que a Raquel fez foi quando o André Luiz e uma senhora desejava vir ver os filhos aqui na Terra. Uhum. Não foi exatamente isso? Então, o ministro a recebeu primeiro e aguardou o André Luiz ouvindo para que ele compreendesse que tudo que foi dito para ela com relação à pouca boa vontade dela de trabalho, André Luiz usasse para si próprio, para que ele percebesse que ele não tinha acumulado o que se chama de bônus hora ou de mérito, não sei se a palavra mérito está bem ou mal empregada nessa situação, que ele não tinha essa condição. Bastou que o André Luiz ouvisse o que foi dito a essa senhora para ele ficar até acanhado de haver requerido essa entrevista com o ministro. Foi isso, Tati? Então, foi, mas no 21 eles vão explicar mesmo o que é bônus hora, porque para eles é muito importante mesmo, porque, por exemplo, para eles conseguirem o lar na família, que quando ele chegou na casa da dona Laura, ele queria saber como que eles tinham conseguido aquela casa. Foi através do bônus hora, porque é a moeda usada lá, que Tati, todo mundo precisa trabalhar. Eu lembro do seu estudo, sim. Inclusive... tinha 8 horas trabalhadas, mais não sei quanto, aí dava 10 anos de trabalho, lembra? Aquela casa custou 30 mil bônus hora, se não me engano. Foi isso, Tati? Exatamente, isso aí. Eu lembro do seu estudo perfeitamente. E aí a outra coisa que, junto com o que a Raquel falou, que eu também li aqui, que eu falei,
a importância dessa troca do mundo espiritual para a Terra é isso, de você, aqui na Terra, começar a trabalhar e desenvolver essas coisas para quando a gente for para o plano espiritual, a gente não levar um susto. Aí ele fala do aprender o ritmo entre aprender, resgatar e construir. Sim. Tati, você podia falar um pouquinho sobre essa questão de aprender, resgatar e construir? É onde entra aí a questão de passar a trabalhar alguma coisinha no bem? Esse eu tenho aqui. Aqui está falando assim, que o bônus hora não isenta o espírito de resgatar, mas que aí, só que aqui, o que eu estudo é de acordo com o capítulo 21, então eu não vou lembrar onde que está falando, mas aqui está falando quando, eu acho que eu lembro, que é quando o espírito chega lá e ele não consegue se movimentar, não consegue fazer nada, porque ele não estudou ainda aqui no plano material, porque a gente vive aqui no plano material a matéria e esquece do plano espiritual. Então, a importância da gente, quando está aqui na Terra, esse estudar, trabalhar, exercer, pôr em prática essa parte tão importante. Isso, o aprender, o resgatar e o construir, eu não consigo resgatar nada se eu não aprendo que eu sou responsável por todas as minhas ações. Então, quando eu aprendo que sou eu que construo o meu futuro, o meu caminhar, que faço as minhas próprias escolhas, eu não consigo resgatar. E depois de resgatar, que é a reparação em si, eu vou construir. Então, essas coisas estão, de certa forma, ligadas entre o que nós aprendemos, que é, de certa forma, teórico, mas, quando eu aprendo, eu posso me modificar, me reharmonizar com o todo, com as pessoas que me cercam, com as coisas da criação, e aí eu passo a ser capaz de construir, porque eu já aprendi, já me reharmonizei, e aí agora eu estou na construção, ou seja, na prática. São palavrinhas que se repetem de formas diferentes em vários aspectos, né? E André Luiz usou essas, mas é a ligação entre o que aprende e o que faz. Raquel, e aí alguma situação... Eliana, você se incomoda do Eunápio perguntar? Já está com a mãozinha levantada, ele já não tem como. Eu vi. Depois você volta, por favor. Não, desculpa. Não, de forma alguma. Você volta a fala. É porque o Eunápio costuma sair de casa, nem sei se ele está prestando atenção ali. Eunápio. Vamos lá? Estão me escutando bem, pessoal? Alto e claro, segue fluxo. Estão me escutando bem? Ainda estou em casa, mas estou fugindo já. Olha só, são duas coisas apenas. A palavra, a expressão bônus horas, eu tenho certeza e convicção, de praticamente 99%, que foi um termo pedagógico, né, usado por André Luiz e o Chico, ambos, porque a mediunidade são de ambos, né? O processo mediúnico sempre é duplo, né? É parceria, para definir merecimento, mérito. Porque, por exemplo, ninguém pode... como a natureza não dá saltos, se eu estou no mundo espiritual e preciso fazer alguma atividade, né, seja ela qual for, eu preciso merecer desenvolver aquela atividade, eu preciso ter merecimento, controle psíquico e emocional para poder fazer, por exemplo, uma visita aos meus parentes que estão na Terra. Exatamente. Eu não posso fazer do nada. Eu preciso merecer aquilo ali. É porque esse termo meritocracia, até hoje em dia, não é muito bem... Sou estranho no ouvido das pessoas, porque há toda uma celeuma ideológica política que corrompe o sentido. Então, pensando nessa possibilidade de forma inteligente, usar o bônus horas, né? Como se fosse um termo um pouco mais, um eufemismo, digamos assim, para poder falar sobre algo que é muito mais importante, que é justamente isso. Você precisa ter merecimento para fazer alguma coisa. Merecimento completo, né?
Merecimento, será que é necessário você ir visitar ou fazer uma atividade assim assado? Não é. Você está desenvolvendo com qualidade, né, os trabalhos no mundo espiritual, porque é diferente do mundo material. Aqui a gente gosta muito mais da quantidade do que da qualidade, não é isso? Eu vou assistir, eu vou aí no centrozinho espírita todo domingo, todo sábado, e estou lá. Né? Eu estou lendo e sei de cor e salteado do Livro dos Espíritos, mas não adianta. Né? Para o mundo dos homens, o importante sempre é a quantidade do que a qualidade. Eu, por exemplo, nunca decorei Livro dos Espíritos, não sei pergunta nenhuma, embaralho tudo, não quero nem decorar isso. Agora, o importante é entender, concatenar as ideias para tentar viver uma vida um pouco melhor e ir se burilando, se melhorando. Não é isso? Então, pronto. Dentro da espiritualidade é a mesma coisa. Você precisa vivenciar algo de forma integral. Né? E aí, para merecer certas ações, um termozinho usado é o bônus hora. Mas é praticamente isso. Não tem como a gente mudar muito essas coisas. Né? E aí, ao mesmo tempo, outro ponto que eu gostaria de comentar, tocar lenha na fogueira e sair, eu vou sair agora andando, eu só vou tocar lenha na fogueira, esperar vocês conversarem, é justamente isso. A gente, às vezes, quer espiritualizar demais umas atitudes que nós não conseguimos, é novamente pular etapas. Veja só o que o Luciano nos trouxe nesse capítulo 28. O povo lá cansa, o povo precisa descansar. Se o povo lá cansa, se o povo lá precisa descansar, é porque ainda estamos psicologicamente, não é isso? Cris, depois tu tenta colocar esses links lá no grupo, tá? Porque vou fechar aqui e acabou o link. Se a gente tenta dar passos largos e não fazer mudança de forma correta, o negócio complica. Então, por exemplo, o cara está lá do outro lado, na vida espiritual, e cansa. Ele é materialista? Não, é porque ele está cansado, porque não dá salto, as coisas não são assim da noite para o dia. Eu preciso de um tempo, de milênios para poder fazer evolução. Então, se você está um dia no nosso lar e chegar para o seu amigozinho do lado e falar, meu senhor, arruma um cafezinho para mim, arruma para mim um cafezinho, que pelo menos para eu sentir o cheiro do café, né? Então, certamente você vai conseguir um cafezinho para tomar, porque nós estamos aprendendo ainda. Tudo bem? Estamos aprendendo. E esse processo de aprendizado é aqui e lá da mesma forma. Só muda o plano, mas o processo continua o mesmo. Eu concordo que nós precisamos espiritualizar a matéria, né? Mas espiritualizar a matéria não é da noite para o dia. Né? Nós já sabemos que precisamos, mas não vamos dar saltos largos, porque na natureza não há saltos. Há passos cadenciados e certos. Então, é esse que nós não podemos esquecer. Continuar a dar os nossos passinhos, mas de forma contínua e qualitativamente, não quantitativamente. É só isso que eu queria comentar. Joguei o fogo aí e agora vou sair andando para a minha lida. Antes de você sair da sala, porque você vai voltar daqui a pouquinho, eu vou fazer uma colocação. Não, vou sair da sala não, vou sair de casa, vou sair da sala não. Vai ser do apartamento. O obsessor fica até o fim. Fica até o fim. Tadinho, tá precisando ouvir a nossa fala, cara. Você é o hospedeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te colocar na quarta-feira também no nosso lar. Tati não vai te incomodar nem tão pouco a Josi, tá? Mês que vem você vai estar na quarta-feira. Sou eu agora, quarta? Tá lá berlindo. Assim a Tati vai perder o empadinho a hora, né? Nada, ela tá sobrecarregada, rapaz. Tá aliviando o lado dela, dele da Josi. Essa é boa. Porque o sentido é figurado, né? Bônus hora, empadinha hora, né? Leitura hora. Na verdade, é isso aí, é isso que tem que ser se falando. Está todo mundo certo e tudo acontece. É uma forma de medir. É como você está fazendo, quem aprende a fazer crochê, sabe que quando fizer várias rodinhas de crochê, juntar as várias rodinhas, vai ter uma toalhinha. Mas se você juntar todas as toalhinhas, você vai ter uma toalhona. E se juntar todas as toalhonas, você vai ter uma colcha. Então, é assim, só vai conseguir ter a colcha no momento que começar na primeirinha ali. É assim, a cada voltinha, a cada nozinho. Esse é o sentido melhor que a gente pode imaginar do que se fala bônus horas. Né? O resultado do teu esforço. Se você fizer rapidinho, a colcha vai sair rapidinho. Mas se fizer devagar, a colcha vai sair, mas vai sair devagarinho. Muito bom, Zé. Boa ilustração. Mais alguém?
eu gostaria de falar. É o seguinte, há algumas situações, algumas expressões que me deixam bastante desconfortável na doutrina espírita. Por exemplo, essa questão de a natureza não dá saltos. Eu acho isso totalmente desestimulante. Então, eu ouvi isso algumas vezes. Seu João Maceió ficava falando esse negócio para mim. Toda vez que ele falava, me dava uma vontade de agarrar no pescoço dele e apertar, porque eu tinha horror a esse negócio. Aí eu segui meu fluxo, correndo, correndo, correndo. Se eu não corresse muito, eu nada sei. Sou bastante analfabeta ainda em tudo, mas, ao menos, eu sei um pouquinho mais do que se eu aceitasse essa coisa constante que eu ouvi de a natureza não dá saltos. Eliana, você corre muito, a natureza não dá saltos. Eu, com quase 70 anos, ouvi um negócio desse, aí eu pensei, esse pessoal está maluco, esse negócio vai dar salto, sim, porque eu quero dar salto. Então, se eu não estudasse tanto, desde do final, assim, de 2017, quando eu conheci a doutrina espírita até hoje, eu nada saberia, mas eu nada sei, mas eu já tenho consciência de que, parafraseando Sócrates, eu só sei que nada sei. Ao menos eu tomei consciência disso. Mas eu sou assim mesmo, porque eu sou bastante rebelde mesmo. Helena, por favor, poupe o meu pescoço, tá? Eu só estou lendo André Luiz. Mas o João Maceió é meu amigo, eu estou citando, eu o amo e eu tenho certeza que ele também me ama. E eu não ouvia isso só, é que me incomodava. Poxa, mas essa gente só fala isso, que a natureza não dá saltos, que a natureza não dá saltos. Então eu vou ficar o quê? Eu leio um item do Evangelho hoje, leio outro na outra semana, essa questão do Evangelho no lar, ser uma vez por semana. Poxa, esse negócio aí me fazia bastante mal, porque quando chegava na outra semana eu já nada sabia. Depois que eu passei a estudar um pouquinho todos os dias, diariamente, aí passou a haver uma sequência que já se apresenta um pouquinho mais lógica na minha mente perturbada. Mente perturbada, Eliana? Olha só. Mas eu já estou melhorando. Momento irreverente. Tem gente que nos tem por loucos, né? Porque a gente pensa diferente, o nosso posicionamento, né, social, as inter-relações, é um pouco diferente das outras pessoas, comumente falando. Agora, o que nos diferencia diametralmente dos outros é que o espírita fala com os mortos, minha querida. A gente não pode ser normal. Vai começar por aí, não é? Esse é o momento de irreverência. Mas essa não é a licença poética. O que o André nos coloca a respeito dessa natureza não dá saltos, e graças a Deus que o nosso querido Maceió está vivo até hoje, né? Porque você não consegue pegar o pescoço dele. Ele vai fazer aniversário no dia 1º de junho. Eu vou na casa dele, porque vou lá. Seu Maceió já me pegou muitas peças. Em 2018, eu levei um livro para ele, de Eckhart Tolle, O Poder do Hábito, um negócio assim. Meu Deus, ele não gostou do livro. Aí Eliana, livro só o Evangelho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu amo o seu Maceió e ele me ama também. No início da pandemia, antes de eu mudar para onde moro agora, constantemente, ao entardecer, eu ia lá na casa dele tomar café com ele e com a esposa dele. Perfeito. É só para a gente deixar o ambiente um pouquinho mais leve, né? Raquel, você quer contribuir? Você estava falando alguma coisa com o Renato? Não, estava falando só com o Renato. Porque eu vou me reservar o direito de não responder sobre isso. Posso falar rapidamente? Pode. Eu acho que a natureza não dá salto no sentido de a gente não tem que ficar ansiosa para que as coisas aconteçam. Que as coisas acontecem naturalmente, mas não quer dizer que a gente não tem que pesquisar, que não tem que estudar, mas não desesperadamente, entendeu? Ao seu tempo, porque não adianta a quantidade de livros que você lê. Adianta, sim, você ler, refletir sobre eles e fazer, né,
fazer uma reflexão boa sobre cada livro que você lê. Não adianta a quantidade. Eu li 10, 20, 30 Soninha, livros. eu posso te falar uma coisa? Posso falar uma coisa, Soninha? Soninha, olha só, eu agradeço aquelas inúmeras caronas que você me dava lá do Vinha de Luz, em que eu ficava te contando tudo que está escrito no livro Os Mensageiros, e você falando essas mesmas coisas para mim. Eu te agradeço. Mas, graças a Deus, nesse momento, você me perdoa, eu te amo muito, eu tenho uma admiração extrema por você, pelo seu carinho, pelos teus exemplos bons com os assistidos do Vinha de Luz. Mas, graças a Deus, eu segui o meu pensamento, a minha intenção, e me afundei nos livros mesmo, senão seria tudo mais difícil para mim. Você sabe o quanto eu te amo, eu tenho uma admiração muito sincera pela sua espontaneidade, pelo seu amor de visitar doentes internados no Hospital Rocha Faria, pelo monte de beijos que você dá naqueles assistidos lá que ficavam sentados lá aguardando o horário de recebimento da cesta, e do montão de conselhos que você me deu. Mas eu agradeço a Deus não ter arredado o meu pé em nenhum momento do meu modo de pensar, porque eu necessitava disso, porque cada um de nós sabe dos seus débitos passados, do tamanho das suas dívidas. Casualmente, como eu fiz terapia de vidas passadas, eu conheço minhas dívidas, então eu conheço minhas necessidades. Mas agradeço as suas palavras. Eliana, eu entendo até a sua necessidade, eu entendo que desde o momento que você fez essa terapia, você sentiu mais necessidade ainda de correr e acertar tudo que você pudesse acertar, entendeu? Isso funciona contigo, graças a Deus, mas não com todo mundo, entendeu? Por exemplo, comigo, se eu começar a ler 3, 4 livros ao mesmo tempo, eu fico perdida. Em vez de me achar, eu me perco, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que você está certíssima. Cada um sabe do seu jeito, seu modo, da sua melhor maneira de entender. Se você precisa dessa coisa, desse volume de livros, essa vontade, esse ímpeto forte de ler, descobrir, é importante para você, vá em frente. Faça o que você acha que é importante. Mas é entender que isso não se aplica a todo mundo. Entendeu? Deixa eu tentar ajudar um pouquinho. Gente, só um minutinho, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos partir para a prece final e depois a gente continua após o dobramento da prece, nosso bate-papo, porque já passou do nosso horário. Sônia, eu posso pedir a você que faça a prece, por favor, querida? Você faria? Ok. Está um pouco de barulho, de vez em quando passa um carro aqui, mais forte, mas tudo bem, vamos lá. Não tem problema nenhum, vamos lá. Faz parte, o carro também está na prece. Vamos fechar nossos olhos agora e mentalizar os nossos amigos, mentalizar Jesus nos envolvendo, nos abençoando em cada lar, em cada canto. Ele acariciando os nossos corações, dando força para que nós possamos seguir em frente, seguir na luta, entre aspas, na luta sem armas, para que o amor possa sempre ser a nossa bandeira, que nós possamos erguer essa bandeira sem medo, sem constrangimento, porque parece piegas, mas não é. O amor é que deve imperar em toda e qualquer situação. Se houver amor, tudo se resolve, tudo se acalma, tudo se clarifica. Então, que possamos nos unir em todos os momentos, os nossos corações, as nossas dificuldades que hoje temos, que elas possam ser diminuídas pelo entendimento da união, da paz, do amor, da confraternização. Que em cada lar possamos ser a luz, a porta aberta, que todas as pessoas que entrarem em nossa casa sejam bem recebidas. Que Jesus possa visitar cada lar, que Jesus possa visitar os hospitais, os presídios, que possa acolher esses corações tão maltratados.
que tenhamos em nós a bondade, o carinho para com o nosso próximo, que possamos abraçar, que possamos chorar com ele, alegrar com eles, porque somos todos um só, uma família universal. Que Deus nos mantenha com muito amor, com muita saúde e paz. Assim seja. Graças a Deus. Graças